Um bom dia para todos nós, ainda envolvidos nas palavras dulcificantes da prece que nos foi trazida minutos atrás. Roguemos ao nosso querido Jesus que nos mantenha tranquilos, confiantes e nos abrace em sua misericórdia. O motivo maior para Jesus descer das estrelas, trocar as glórias dos céus para conviver com miseráveis e doentes de toda sorte, foi o amor de Deus por todos nós. Foi esse amor que nos proporcionou o Natal, o nascimento do Messias. E esse é o mais profundo sentido do Natal. Por amor, o Criador enviou seu Filho para conviver conosco, seres frágeis, imperfeitos. Enviando-o à terra, Deus investiu em nós, já que nos criou para a perfeição. E foi por amor ao Pai que o Cristo nos brindou com a luz da verdade e da vida, para que pudéssemos nos harmonizar com as leis divinas, pela palavra, gestos, exemplos. Jesus nos trouxe um amor diferente. Amor esse que atingia amigos e inimigos. Esse novo amor fecundou as culturas e civilizações. Ele recomendou esse amor como condição para a felicidade humana, estabelecendo que é necessário que esse amor se torne amplo e restrito, de maneira que se inicie em nós mesmos, ou seja, que devemos nos amar para poder amar o nosso próximo, e esse amor irá em direção a Deus. Jesus atuou junto aos homens, respeitando seus níveis de compreensão, de escolha, de capacidade de ação. Foi semeando a semente do amor nos mais variados terrenos do espírito humano. Joana de Ângeles nos assegura que Jesus é o mais notável ser da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. A obra pedagógica de Jesus começou na manjedoura, inaugurando assim uma nova era de humildade e de renúncia. Elegeu ele a simplicidade para ensinar o engrandecimento íntimo. E seu nascimento modesto, ainda hoje, continua produzindo ressonâncias históricas.
A época em que Jesus veio ter conosco não era muito diferente da época em que estamos vivendo. As dores, os conflitos, as torpes paixões, as guerras, violência, a política arbitrária dos governos ameaçavam a estrutura da sociedade, sufocando assim os ideais de liberdade, de fraternidade e de amor. Aquele era um período de transição, como o período que estamos vivendo agora. Estávamos naquela época aguardando uma nova era, como agora também. E essa nova era começou com o Natal de Jesus. Anunciado por séculos como o Messias. Antes dele vieram os preparadores dos caminhos, os trabalhadores abnegados. O Rei Solar desce à sombra da terra, sem estardalhaço, no silêncio de uma noite fria, acompanhado por seres angélicos e invisíveis. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Implantou ele novos códigos de justiça, ética, moral, valores para a vida. A sua mensagem reverdeceu as terras áridas por onde passou, semeando a esperança no coração sofrido da gente da época. Nós estamos vivendo dias semelhantes àqueles que ele viveu, mas a diferença é que hoje a sua mensagem multiplica-se por toda parte e seus obreiros fiéis e atentos trabalham para que suas promessas sejam cumpridas, para que o planeta possa entrar numa nova era de mais justiça, de paz, de mais amor. Mais uma vez, o Natal se aproxima, nos convidando a buscá-lo e trazê-lo para dentro do nosso coração. Mas nós não podemos falar em Natal sem falar no Evangelho do nosso Mestre Jesus. O Evangelho que é fonte inesgotável de ensinos. É neste livro onde encontramos consolo e conhecimento. Podemos dizer que o Evangelho é o testamento que Jesus nos deixou. Abrindo as páginas desse livro de amor, encontramos as máximas morais do Cristo, seus ditos e feitos. É no Evangelho segundo o Espiritismo, livro da codificação espírita, que aurimos instruções excelentes. Nos diz o mundo espiritual que feliz aquele que ante as dificuldades da vida, que ante as aflições, tenham sobre as mãos e sob os olhos os luminosos textos dessa obra consoladora. É no Evangelho que as almas aflitas encontram o consolo sobre a luz da doutrina espírita.
É através desse livro que colheremos os meios de como seguir Jesus, que é nosso guia, que é nosso modelo. Nas páginas luminosas desse livro que mata a nossa sede de paz, de esperança, que encontramos as explicações do Cristo sobre o Consolador prometido, que viria depois, quando o mundo estivesse maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Sabemos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Mas falando sobre o livro do amor, abrimos aqui um espaço para falar sobre as mulheres do Evangelho. Ninguém como elas, naquela época, respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Atraídas pelo amor puro, elas conduziam ao Senhor os aflitos, os mutilados, os doentes, as crianças. Foram elas as únicas que demonstraram solidariedade essa espontânea, ficando ao lado do Cristo, junto à cruz dos martírios, quando os próprios discípulos o abandonaram. E mesmo mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, elas se sustentaram no mesmo nível de entendimento e elevação. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se a mais ativa colaboradora junto à assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa num santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Quando o Senhor buscou a tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, não hesitou em recorrer a uma mulher abnegada, a estrela de Nazaré, Maria. Humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Devemos reverenciar a luz imarcessível de Maria, que continua a velar por todos nós. No tempo de Jesus, a mulher vista em adultério era severamente castigada, geralmente com a morte, obedecendo assim
as leis judaicas. No episódio da mulher adúltera, Jesus não gritou, não utilizou de força física, nem incitou a violência. Interferindo no processo cruel da praça pública, ele fez uma indagação amorosa. Indagação essa que penetrou na consciência de cada um. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, a mulher adúltera simbolizava a humanidade inteira. O espírito valoroso de Madalena saiu de uma vida de prazeres fáceis e do assédio de espíritos ignorantes para uma outra vida de lutas, de sofrimento, de trabalho. Foi a ela que Jesus, após a crucificação, apareceu em espírito, mesmo antes de se apresentar aos apóstolos. Os 4 evangelistas são unânimes em afirmar isso. E por quê? A escolha acertada do mestre se deve a que nenhuma outra mulher ou outra personalidade do evangelho tenha em curto prazo triunfado em batalha tão difícil de ser vencida como Madalena. Foi ela quem desprendeu a maior soma de esforços em favor da sua reforma moral. Ela se enquadrou verdadeiramente nos ensinos evangélicos de que o amor cobre a multidão de pecados, de que muito será perdoado a quem muito amou. Na passagem da mulher samaritana, é necessário entender que na época havia uma animosidade entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam e nem sequer se cumprimentavam. Jesus voltava da Judeia em direção à Galileia e nesse dia tomou um caminho diferente. Caminho esse que passava pelas terras da Samaria. Os discípulos estranharam. Jesus tinha um encontro marcado com a mulher que estava pronta para a sua iniciação superior. A mulher samaritana descia todos os dias ao poço de Jacó, porque intuitivamente ela sabia que um dia o mestre iria aparecer. Amarrava ela a corda comprida no cântaro e ia descendo esse vasilhame quando o mestre se aproxima dela e lhe diz: mulher, dá-me de beber. Ela responde então: Senhor, como sendo um moço judeu, pedes a mim a água, a mim que sou samaritana. E Jesus então lhe responde: se soubesses quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que pedirias a ele água, e ele te daria água viva. E ela então indaga: Senhor, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, onde ele, seus filhos e seu gado beberam água?
E o diálogo prosseguiu. A mulher pediu a ele água para não ter que retirar do poço. Essa é a posição da maioria das pessoas que querem melhorar de vida, que querem ser felizes, mas sem fazer nenhum esforço. Quantos não buscam o centro espírita para curar doenças, se livrar de obsessões, conseguir emprego, ser feliz, esquecendo que a felicidade é uma conquista interior e que não pode ser adquirida exteriormente. Jesus utilizou a água como símbolo, porque a Samaria era uma região muito árida. Quem beber da água do conhecimento jamais sentirá sede e será fonte de ensinamentos e consolações para quem precisar. Nós vamos trazer agora a história de Joana de Cusa, que viveu na época de Jesus. Joana de Cusa foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do nosso confrade Divaldo Franco. Joana era uma figura de destaque em Cafarnaum, já que seu marido exercia um cargo importante junto aos comerciantes e pescadores daquela região. Joana possuía fé verdadeira, mas o seu marido não aceitava a doutrina do mestre. E ela sofria muito com isso. Ela então procura Jesus e conta-lhe o problema. Jesus, após ouvi-la, disse: Joana, teu esposo não te compreende, mas ama-o mesmo assim. Não é sem razão que estás ligada a ele. Ela então pergunta: Senhor, não achas que eu devo impor teus princípios em meu lar? E assim, quem sabe, poderia reformar o meu marido? E o mestre responde: Joana, o pai não impõe reformas a ninguém. O pai não impõe reformas a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Esforça-te, e quando fores convocada, fala o verbo doce da salvação. Agora vai, filha, vai e sê fiel. Os anos se passaram e Joana se mantém fiel a Jesus. O seu marido volta ao plano espiritual, deixando-a com muitas necessidades materiais. Ela então procura trabalho. E ouvidando o conforto material que ela tinha antes, trabalha duro para manter seu único filho, ajudando também outros filhos de outras mães necessitadas. Tempo depois, no ano de 68, quando das perseguições intensas aos cristãos, Joana é presa, juntamente com seu filho, agora um homem novo. Eles foram levados ao circo, amarrada ao poste dos suplícios, o açoite cortando o seu corpo, e os verdugos exigindo-lhe que abjurasse o mestre, pois se assim ela não fizesse, seria queimada viva. Naquele momento,
seu filho entre lágrimas, roga a mãe. Abjura a mãe, abjura o mestre. Faz isso por mim, que sou teu filho. Imagine uma mãe resistir a um apelo desse de um filho. Joana sente aquele apelo como se fossem espadas que lhe dilacerasse o coração. Mas naquele momento, ela relembra a sua fala com o mestre e ainda parece ouvi-lo. Vai, filha, vai e ser fiel a Deus. Dirige então ao filho um olhar de dor e de ternura e fala: cala-te, cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou ante o sacrifício. Saibamos sofrer, porque acima de tudo é preciso ser fiel a Deus. Os verdugos começaram então a queimar-lhe o corpo e perguntam a ela: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, no esforço supremo, responde: não só a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, ela sente a mão do mestre tocar-lhe o ombro. Ele a toca muito suavemente. E ela pôde também ouvir-lhe as palavras: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos, marcará a época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que embala o homem nos vínculos de sua própria renovação. O Natal está chegando e a figura de Jesus nos convida à reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Na nossa ignorância, idealizamos festas que, em vez de louvar o Mestre, muitas vezes ultraja a sua mensagem de amor. Não se comemora o nascimento de alguém que morreu há mais de 2000 anos, se esse nascimento não tenha algo a nos ensinar. Jesus veio à Terra para nos ensinar a viver e não para ser lembrado de ano em ano com práticas que não refletem maturidade nem o desejo sincero de aprender com ele, que é a estrela de primeira grandeza. Infelizmente, o Natal vem se distanciando cada vez mais do seu real significado. Nesses dias que antecedem a festa que deveria ser de Jesus, a maioria adota um comportamento compulsivo de comprar presentes e preparar reuniões de confraternização. Existe uma euforia em dar e receber presentes, preparar comilanças. À semelhança das festas pagãs na época de Jesus, o povo em geral só se preocupa em viver bem a vida, entregando-se assim a prazeres transitórios, comemorando o Natal com banquetes deslumbrantes,
bebidas alcoólicas e outros desatinos. As lojas nessa época estão abarrotadas de gente que entram e saem com pacotes, embrulhos nas mãos. Se fizéssemos uma enquete junto às grandes lojas, ou mesmo nas lojas menores, o que é que se comemora no dia 25 de dezembro, vejam bem, possivelmente iríamos obter respostas variadas, entre elas a data do nascimento de Jesus. Será que em alguma dessas lojas, nas vitrines, nas casas comerciais, vamos encontrar algo que lembre que estamos comemorando o nascimento de Jesus? A festa é para ele, mas o seu nome ou mesmo a sua figura pode ser vista nos grandes shoppings ou mesmo nas casas pequenas de comércio. Mas a figura do Papai Noel, do Santa Claus, do Bom Velhinho, como também é conhecido, está em todo lado. E por quê? Porque serve de apelo às compras. Vemos assim que o Papai Noel é muito mais lembrado e sua figura muito mais vista de que o ilustre aniversariante Jesus, o motivo maior do Natal. Essa história, quem nos conta é José Henrique Baldim. Uma menina de 7 anos, chamada Maria, vivia com sua mãe. Viviam em extrema pobreza. O pai havia morrido num acidente de carro. A mãe pegava papelão e sucata nos lixões e nas ruas para sustentar a filha. Muitas vezes nem um pão tinham para matar a fome. Os únicos brinquedos que Maria tinha eram caixas de sapato e papelão. E assim mesmo ela brincava com esse material. Às vezes a mãe lhe trazia uma boneca retirada dos lixões, mas a boneca vinha sem cabeça, sem braços, sem pernas. E assim mesmo ela brincava com essa boneca. O Natal estava chegando e Maria ouviu na escola municipal onde estudava que o Papai Noel trazia presentes para as crianças na noite de Natal. Era preciso só colocar um bilhetinho dentro de uma meia, colocar essa meia perto de uma janela do lado de fora da casa. Nessa época de Natal, Maria costumava andar pelas ruas e via as luzes, as árvores, as ruas enfeitadas. Via também as crianças conversando com o Papai Noel. Ela então se encheu de sonhos. Queria muito ter uma boneca. E resolveu pedir a Papai Noel essa boneca. Ela não sabia escrever direito, mas pegou um pedaço de papel, rabiscou algumas linhas, colocou dentro de uma meia. Era a única que ela tinha, uma meia rasgada. Esperou que a mãe dormisse e, na véspera de Natal, colocou essa meia perto da janela. Depois foi para a cama sonhar. Sonhar com a boneca que Papai Noel ia lhe trazer. Agora vocês imaginem o sofrimento dessa menina, a sua frustração
decepção quando no dia seguinte procurou a meia e viu que ela estava vazia. Tudo por acreditar num conto de Natal. O Natal de Papai Noel foi criado pelos homens e não tem nada a ver com o verdadeiro significado do Natal, já que o Natal de Papai Noel é materialista, preconceituoso. Estamos correndo nas ruas, buscando os shoppings superlotados, olhando as luzes, as ruas enfeitadas, as vitrines, as casas, as árvores. Mas será que paramos para observar o brilho no olhar daqueles que nos cercam? Será que nessa época nós distribuímos sorrisos amáveis, francos? Será que gastamos um pouco do nosso tempo com conversas fraternais? Será que nessa época estamos distribuindo abraços de ternura? Damos aquele aperto de mão demorado? Será que estamos doando carinho? Que expressamos gratidão, compaixão para com o nosso próximo? Será que escolhemos essa época de Natal para perdoar aqueles que nos fizeram sofrer, aqueles que nos machucaram? Se estamos fazendo tudo isso, significa que entendemos e estamos vivenciando o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de viver. É a expressão da caridade. Natal é fraternidade e união. Natal é pura expressão de amor. E sem amor, meus amigos, jamais chegaremos à paz. Viver em paz, sem paz, aliás, alguém já falou. É como navegar sem bússola numa noite escura. O espírito de confraternização, de amor e reconciliação deve partir do coração de cada um de nós. O Natal terá sempre o sentido que nós lhe emprestarmos. Nós, espíritas cristãos, devemos nos envolver mais no significado maior do Natal. O Natal convencionado no mundo está ainda envolto em simbolismos, em tradições. Claro que devemos respeitar e também procurar reconhecer que nessa época a sociedade se envolve mais num clima de fraternidade. Que isso existe, é real. Mas Natal espírita não se relaciona ao nascimento físico de Jesus, mas sim ao seu nascimento em nossas almas. Aproveitemos esses dias que marcam o Natal para nos reconciliar com os nossos irmãos. Reexaminar projetos que visem o nosso crescimento espiritual. Procuremos vibrar intensamente a luz do amor universal, para que possamos vivenciar um Natal
permanente em todos os dias de nossa vida. Conscientizemos aqueles que dividem o lar conosco, que o Natal é uma época propícia para realizarmos o Evangelho em nosso lar. Podemos, é claro, participar da vida socialmente, de forma normal. Não estamos aqui excluindo a troca de presentes, o amigo secreto, o almoço ou jantar de confraternização dentro dos nossos lares ou fora dele. Nós podemos fazer tudo isso, mas com equilíbrio, sem exageros. Festejemos o celeste aniversariante, trazendo para dentro do nosso lar, trazendo para dentro do nosso coração. Deixemos que seu olhar de luz penetre em nossa alma e acorde ali a esperança que se encontra adormecida. Que seu perfume suave envolva o nosso ser, despertando a alegria que está no nosso interior. Que seu infinito amor acalme as nossas dores e nos leve a amar com o amor que conduz à felicidade plena. Que nesse Natal, cada um de nós, cada ser em nosso planeta, possa sentir dentro de si a presença do divino amigo Jesus. Um Natal abençoado com muita paz para todos nós. Muito obrigada.